Rola a iniciativa, jogadores! Estamos começando mais um DMCast. Eu sou o Jean Rodrigo e no mundo de Elora eu gostaria de ser multiclasse de guerreiro com ladino. E eu sou o Thiago P, o autor de Arlok, o Conto de Elora e A Queda dos Deuses, o Conto de Elora. E eu, na verdade, fui não só o DM, mas também um dos personagens que aparecem no livro, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E hoje nós vamos conhecer sobre a série de livros que o Thiago P está escrevendo e que começa com esse título maravilhoso que é o Arlok. Eu quero que vocês se preparem porque será um cast muito interessante. Se você é RPGista, mestre de RPG, jogador ou então sonha em escrever seu livro e não sabe nem por onde começar, sabe que aqui nós vamos falar muito sobre isso e pode ter o que você está procurando. Este é o DMCast da Dice Masters. Todos nós sabemos que o RPG é uma ferramenta excelente para criação e contação de histórias, criação de mundos, desenvolvimento de personagens e coisas do tipo. E apesar do formato do RPG ser muito livre, e a gente costuma dizer que o RPG é uma caixa de areia para você desenvolver as suas histórias e seus mundos, e deixar na mão dos jogadores o desenvolvimento das tramas e como eles resolvem as situações, quando a gente está falando de romances, a coisa é um pouco diferente. Apesar do mundo ser criado pelo autor, ele também tem que criar os personagens e interpretar como esses personagens interagem com este mundo, o que pode ter situações muito interessantes e até alguns bloqueios criativos. E hoje a gente vai falar com o Thiago P, autor de Arlok, um conto de Elora, e a gente vai conhecer um pouco sobre a jornada dele como autor independente, os percalços, as dificuldades e também o que ele nos aguarda para o futuro. Se você não conhece ainda Arlok, não se preocupe, não é um crime, mas a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa adquirir o seu livro e conhecer essa história tão legal, tão bacana, que eu indico para todo mundo, porque assim, você lê Arlok e descobre como que um RPG encaixaria em cada página, é muito bom. Thiago P, muito obrigado por estar aqui conosco. Por favor, se apresente para a galera, conte a sua jornada, quando você conheceu o RPG e como você entrou nesse mundo de escrita criativa. Bom, primeiramente, né, obrigado por ter me chamado, já. É uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre o livro e adoro falar sobre RPG, então aqui estamos unindo o útil ao agradável. Cara, minha vida de RPG na verdade começou meio cedo, embora eu tenha essa carinha de criança, eu já tô com quase 40 anos, né? E skincare de elfo, comecei... cara, tá louco. Talvez eu tenha ali um oitavo de elfo ali na minha linhagem, né? Mas eu comecei, cara, na verdade com 11 anos, quando eu pedi um presente de aniversário pro meu pai. Eu vi aquele jogo do Dungeons & Dragons, só a velha guarda vai saber, tá? A Grow lançou a primeira edição do Dungeons & Dragons aqui no Brasil, e era uma caixa enorme com um dragão vermelho na capa. E eu olhei aquele dragão vermelho, eu que sempre gostei dessa temática, né? Tipo, Caverna do Dragão era meu desenho favorito. O primeiro RPG da vida que eu joguei em videogame foi o Final Fantasy, o primeirinho ainda. Nossa, Nintendinho? Então, Entendi. Nossa, Entendi adoro. com o dicionáriozinho de inglês-português do lado, cara. Né? Tudo isso. Então, quando eu vi aquela capa, eu falei, cara, eu quero esse jogo. Nem sabia do que se tratava, mas eu queria, né? Aí a questão eu com 11 anos, aquele livro lá, que tinha 100 e poucas páginas de regras, né? Pra mim ficou um pouco pesado. Daí, graças ao meu irmão, que é mais velho, ele que leu e se tratou de ensinar tanto eu quanto os nossos amigos, né, a jogar. E, cara, e dali foi só ladeira abaixo ou ladeira acima, né? Então, aí a gente define depois, né? Mas sim, começou com a primeira edição do D&D que surgiu aqui no Brasil. Caraca. Inclusive, a campanha de RPG que eu fiz e que deu vida ao Arlok, o Conto de Elora, foi nessa mesma edição, mesmo caderninho, embora na época a gente já tinha lá, eu acredito que ou pelo menos o AD&D, ou talvez até o 3.0. Caraca, mano, porque assim, você conta no começo ali, no prólogo do livro,
que ele é baseado numa campanha que você jogou no começo dos anos 2000 ali, né? Isso. E ali a gente já 2003, tinha ali exato. o D&D 3.0, tinha ali, aí eu fiquei na dúvida, quando eu tava lendo, eu tava assim, pô, isso aqui tá muito old school, tá ligado? Tem umas coisas aí que você fala, pô, isso aqui tem cara de jogo antigo, porque assim, primeiro que os personagens, assim, a gente vai falar um pouco sobre eles também, eles não têm aquela coisa de superpoderes, que vão direto assim pro topo, e o escolhido, e pá, claro, a gente não dá spoilers aqui também, mas não é aquela coisa que você vê, poxa, esse cara já tá derrubando montanhas, sabe? Você vê assim, o garoto que vai enfrentar uma criatura e dá uma pancada e... E desmaia. E desmaia. Nível 1 mesmo. É isso, não é sobre tipo, derrotar monstros gigantes no primeiro nível, sabe? E é muito bom, cara. E aí, tipo, você com esses jogos de AD&D, você começou a ter gosto por criação de histórias como mestre? Como é que foi? Na verdade, assim, a ideia de criar histórias veio muito dessa questão, né, da minha infância, porque era basicamente eu, meu irmão e mais 2 amigos que a gente jogava RPG, a gente jogou por anos, né? E a partir do momento que a gente aprendeu, para cada campanha, né, a gente não fazia campanhas muito grandes, então cada campanha um pegava para ser o DM, né? Então, aos poucos assim, fui pegando gosto com isso. E chegou a época ali em 2003, que era quando saiu se eu não me engano, o Retorno do Rei, né, do Senhor dos Anéis. Sim. E eu, num núcleo de amigos ali, né, de outra área, todo mundo ficou maluco por Senhor dos Anéis na época, né? E eu cheguei e citei a respeito de como é que funcionava RPG e tudo mais, eles se empolgaram. Aí eu vi a oportunidade de plantar a sementinha ali, né? E aí é que eu chamei eles, falei, se quiserem a gente pode brincar, né? A gente faz uma mesa, eu invento alguma coisa ali e a gente faz ali uma mini campanha, né? Cara, assim, deu muito certo pelo fato de que era bem a época de carnaval e a gente começou na sexta-feira à noite, né? Fez fichas e tudo mais. E a gente simplesmente jogou direto, cara. Sábado, domingo, segunda, a gente dormiu na mesma casa, né? Nossa! Todo mundo junto. Matinê de RPG, cara. Cara, a gente fez um intensivão de RPG ali que eu nunca tinha feito na vida, assim. Saudade de ser adolescente e ter tempo, cara. Pô, nem fale, cara, nem fale. Cara, esse tipo de coisa a gente vê que só faz parte, assim, de quem tem esse hobby, cara. Porque, assim, na minha época, eu não conhecia o RPG, a gente ia pra Lan House, sabe? A gente passava a noite jogando CS. Sim. Mas, assim, já tinha uns RPGs ali. Tinha ali os MMOs que a gente jogava muito, né? E, sim, cara, essa questão de você ter o RPG como... com pessoas próximas e que revezam a mestragem, cara, é um privilégio muito grande, cara. Sim, sim. Cara, é muito eu acho bom que isso. Esse crescimento nosso, né, nós, o RPG ele praticamente ficou como o centro, né? A gente já era amigo, né, de infância e tudo mais, mas virou o centro dessa amizade. E daí, né, a questão do RPG com o Arlok, com o outro núcleo de amigos, também reforçou muitos laços, tanto que, né, você havia perguntado no início do porquê que eu comecei a escrever, nem eu sei explicar direito por quê. Porque, como a gente jogou lá em 2003 e a gente ficava lembrando das coisas, né, nossa amizade daí durou, né, para todos os anos conseguintes. Hoje em dia a gente é muito amigo, né, na época, né, tinha minha namorada, hoje é minha esposa, enfim. E a gente, sempre que a gente se encontrava, a gente lembrava de alguma coisinha ou fazia algum comentário a respeito daquela aventura. Aí é por isso que eu comecei a escrever, que eu queria meio que não esquecer das coisas que a gente fez, embora tenha esquecido algumas, né? Mas eu comecei a escrever meio que como se fosse um diário, podemos dizer assim. Aí que comecei a escrever, comecei a achar legal e pensei assim, cara, vou tentar transformar isso numa literatura, né? Pra ver o que se de repente pode interessar alguém ler isso aqui. Cara, isso é muito legal, porque quando a gente tá mestrando, realmente a gente tá criando uma história que às vezes ela pode, digamos assim, não é que ela é descartável, mas ela fica com aquele grupo, né? Por mais que você narre para outro grupo a mesma aventura,
você acaba tendo a situação de escolhas serem diferentes, situações serem diferentes. Eu já narrei muito em evento que, tipo, a aventura de 1 hora de duração é completamente diferente de uma mesa para outra. O Silver Blast 27 tá comentando aqui, ó. Esse ano eu mestrei a aventura que vinha nesta caixa adaptada para T20, Fuga da Masmorra de Zanzibar. Cara, essa é antiga, hein? Essa é coisa de velho, cara. Esse Fuga pra Masmorra de Zanzibar, que é o Zanzibar tem, era a aventurinha que vinha junto com a caixa da Grow. Sim, muito bom, cara. Vinha com um mapinha e tudo mais, pô. Isso daí remete lembranças muito antigas. Clássico do clássico, cara. Muito bom. É bom saber que adaptaram para sistemas atuais, cara. O Montanha comentando aqui, ó. Verdade, vira e mexe, eu quero mestrar e desisto. Cara, mestrar é difícil. Mestrar. Por isso que eu falo, cara, quando consegue uma mesa que você pode ser jogador e revezar com o mestre, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu tenho uma mesa que eu tô jogando há 6 anos já e é eu e mais um amigo, a gente vai revezando. Cada um na sua campanha, ninguém joga a campanha do outro. Mas a gente já revezou a mesma campanha algumas vezes, foi legal. Só que assim, você controlar um personagem e também mestrar é muito difícil. Eu não gosto de fazer isso, eu tenho um pouco de receio, não recomendo que faça isso. Mas é legal você, tipo, quando você tá revezando, na hora que você é só jogador, aquele personagem solta as asas, né? Ele pode liderar, pode... Exato, cara. Inclusive, né, aproveitando que você falando desse esquema que eu falei ali no início, né, de que eu era um personagem também, quando começou a aventura, na verdade não era pra isso acontecer, né? Eu ia ser só o mestre, e bem no comecinho do livro você deve estar com isso fresco na cabeça aí, já que chega um momento que ali no começo é um trio, né? E eles tomam um pau de uns bichos na floresta, né? Cara, isso não estava previsto pra mim, sabe? Eles só começaram a rolar mal. Isso aconteceu de verdade? Aconteceu de verdade. Cara, eu fiquei pensando, isso aqui parece eu descrevendo as minhas mesas, cara. Porque o grupo, assim, vamos falar um pouquinho dos personagens? Porque eu acho que isso é importante. Vamos iniciar. Vamos iniciar aqui pelos personagens. A gente tem o personagem principal, que eu chuto que é o teu personagem. É o Haven, como é que é o nome dele? É o Evan. Evan. Né? E não, ele não é o personagem principal, ele é o personagem de um amigo meu. Né? Ah, eu jurava que era o teu personagem, cara. E por que isso, né? Fazendo um parênteses rapidinho aqui. Quando a gente vai transformar um jogo em uma narrativa, né? Que tem que fazer sentido, né? Um romance, etc. A gente precisa escolher um protagonista, né? Então, no caso, ali, né, eu tinha 3 jogadores, mas eu tive que pegar um deles para ser o fio condutor da história, embora eu tente sempre dar, né, durante o livro inteiro, dar o devido momento para cada um deles. Mas daí eu tive que pegar um dos amigos ali para fazer o fiozinho da história. Um dos motivos principais foi porque ele foi o único que escolheu um sobrenome do personagem. Cara, personagem com sobrenome tem história, cara. Daí você vai fazer a história da família do cara, por aí vai. E essa história do personagem, ele foi o jogador que criou ou você que fez ali, o jogador aprovou? Como é que foi? Como eram todos marinheiros de primeira viagem, né? Eu meio que me encarreguei de fazer o background para eles e tudo mais, né? Eles escolheram quais classes que eles queriam utilizar. Inclusive na época, né, pro D&D 1, para quem não sabe aí, elfo era uma classe, né? Não era uma raça. É verdade. Tem isso também. Então eles escolheram ali e eu só falei assim, escolha uma profissão para cada um de vocês, né? E daí a partir dessa profissão eu vou contar uma historinha. E foi basicamente isso que eles me forneceram, o resto eu tive que inventar e foi legal porque assim, eu fui entregando aos poucos para eles, né? A história e tal, e isso que eu acho que prendeu bastante. E daí sempre quer saber o que vai acontecer na frente, né? Não, isso é bom, porque quando eu entregue tudo de uma vez, eu até falo, tem gente que gosta de fazer personagem que o primeiro nível já é super trágico, e meu Deus, e tal, e aí, tipo, matemos um dragão e tal, e eu falo, gente, calma. O legal do RPG é você construir a história durante a mesa, né? E como a gente falou antes, né, no primeira edição do D&D, você não tem 20 níveis para você percorrer lá. O livro te dá 6 e te dá uma ideia do que você pode fazer mais para frente. Então é difícil você subir de nível, né, na primeira edição.
Então, cara, quando você vai começar no nível 1, você tem que ser alguém novato, vamos dizer assim. Não faz muito sentido você ter um super background, né, de herói da população antes e tal. Que não faz nem sentido, né, você pensar assim, cara. Se for... E, assim, uma coisa que eu gostei desse livro, velho, é que os personagens eles têm uma questão que eles não são perfeitos, sabe? Você vê ali o personagem principal, ele tem... Como é que se fala o nome dele exatamente? Porque na minha cabeça era Raven. É Evan. Evan, é Evan mesmo. É que tem um H ali, Evan. né? É um H mudo. H mudo. Evan. O famoso H mudo. É Evan. Aham, é o Evan. Corrigindo minha cabeça, Evan. Eu li todo o Crônicas do Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, falando o nome dos personagens tudo errado, cara. Aí quando eu vi um podcast falando sobre, eu falei, cara, como assim o nome dele é Gwendolyn? Tipo, não era Guinevere, sei lá... Não, o meu problema é que eu tive lendo o nome do vento, que eu acho que ninguém sabe exatamente como é que fala o nome do protagonista lá, que escreve Kvolt. Tem gente que chama de Coach, tem gente que chama de outros nomes, enfim. Não sei exatamente como é. E aí, tipo, esse é o personagem que é, digamos assim, ele inicialmente é o olho do leitor, né? Ele começa a história por ele é um elfo. E uma coisa que eu acho muito interessante, não é um mundo que é habitado grandemente por elfos. Então, tipo, o elfo não é uma coisa comum, né? Ele sofre ali um conflito, porque onde ele cresce, só os pais adotivos dele, porque ele é um órfão, pelo menos ele foi criado pelos pais adotivos, que tratam ele bem, e também uma amiga, que ela é uma clériga, né? Que também é outra classe do AD&D que tinha, né? Exatamente, que é a outra personagem, a personagem da minha esposa, no caso. Ah, que massa! Com a namorada. E daí é aquela ideia que a gente falou das profissões, né? Que eu lembro muito bem que na época o jogador do EVA, ele queria ser um ferreiro, né? Então ele tinha uma habilidade eu transportei, né, pro D&D 1 a ideia de luta com duas armas, né? Do AD&D, adaptei para ele poder usar duas espadas, que era uma ideia que ele tinha. Isso eu jogo um pouco mais para frente no livro, mas daí saber. Mas daí, para modificar para a história, né, eu alterei esse background, tirei ele de ser ferreiro e coloquei ele como um aprendiz de espadachim, né? Que é uma coisa e a clériga, daí no caso, ela tinha escolhido, não, eu queria ser tipo uma serva da igreja, exatamente da igreja. Botei ela dessa forma também no livro. E nesse inteirinho ali, cara, do começo, a gente tem ali, assim, eu achei muito bacana, porque pra quem não viu o livro ainda, o livro ele é ilustrado, e tal qual Tolkien, o autor aqui também é ilustrador. Muito do trabalho do autor independente, né? Sim. A gente tem que fazer o máximo com as nossas próprias mãos para custear o produto final. Então, é verdade. Aí tive que dar uma caneteada também. Cada centavo importa nesse momento, mas assim, não é um demérito, porque o livro tá muito bonito. As artes, assim, eu achei legal assim, porque as artes tem ali o mapa mundi, né? O mapa do reino, né? E eu adoro quando tem esses mapas, porque eu gosto de ficar, tipo, o cara citou essa cidade, onde fica essa cidade? Eu vou lá no mapa, olho, pô, é longe, nossa, então tudo isso. E a gente tem esse tipo de interação com a história, porque o mundo, quando você tá lendo o livro, ele não tá tipo assim, você não é um completo outsider, você é alguém que já vive naquele mundo. Então, tipo, o personagem vai falar, o reino de tal, porque é um reino, e isso, aquilo, e tem magia, e não sei. Não, tipo assim, o reino tal, beleza, é o reino tal. Não é uma coisa que vai direto, assim, querer explicar o beabá. Você não fala pra pessoa, eu vou pegar este meu carro automotor com 4 rodas, que direção, e motor de combustão, que eu chamo de carro. Não, você fala, vou pegar uma carona. Então, tipo, eu acho legal que tem isso no livro, né? Você tem um mundo que já é vivo, que já é composto, e as coisas que acontecem ali, elas acontecem naturalmente. E isso é parecido com o que o mestre de RPG faz para jogadores que já sabem mais ou menos o que está acontecendo. Porque assim, a gente tem ali um momento, o primeiro capítulo eu acho maravilhoso, porque ele é literalmente um capítulo de início, que tá tudo bem, e tem ali o primeiro encontro dos personagens iniciais. Nós temos ali o Evan, temos a Sarah, é o nome da clériga, certo? Da clériga, isso. E temos a Lana. É a Lana o nome da personagem? A Lana. A Lana, que é a ladra, né? E não é ladino.
Porque no AD&D era ladrão, ladrãozinho. Era ladrão. Exato. Cara, assim, dos 3 personagens, eu tenho uma tendência a não gostar do principal. Isso em todos os livros que eu leio. Eu gosto dos secundários, que estão ali próximo. E a Alana, cara, é um personagem que eu gostei muito. Ela tem uma simpatia e ela tem uma história também. Porque, assim, ela não é uma garotinha perdida. Ela já participou de clãs de ladrões pelo reino, cara. Achei muito legal essa sacada, velho. Uma coisa que é muito legal, né, que eu quis transportar pro livro, é que na época do 1.0 lá, da primeira edição, você só podia ter até 18 o máximo de atributo, né? Sim, no início, pelo menos, né? Hoje em dia que você podia ter 20 e tal. E era rolando dados, então você rolava 3 dados de 6 pra ver quais eram os atributos. O né? que caiu, caiu. Exato, o que caiu. Não tinha essa brincadeira de você, joga pra um lado, joga pro outro, né? Comprar ponto. Comprar ponto. E a jogadora da Alana, ela tirou 18 em carisma. Caraca, sabe? Muita sorte. Muita sorte. Nossa. Né? Daí ela já entrou como ladra, porque, nossa, tava ali, né? Tava na mão dela. E eu quis tentar transportar pro livro e pra ela, né? Por óbvio, na persona dela, e esse carisma 18. Daí eu fiz, né, tipo, todo um trabalho nos momentos que a gente apresenta ela, a forma que ela age e tal, pra indicar que ela tinha esse carisma intrínseco. Massa, velho. Assim, eu vou evitar falar aqui do capítulo 2. Porque assim, gente, é um livro que não é assim, vocês estão no condado e lá no capítulo 40 começa a história. É tipo assim, capítulo 1 os personagens têm uma apresentação simples, eles se encontram. Capítulo 2 tá tudo de ponta cabeça. Isso é maravilhoso, porque isso me prendeu de um jeito, cara, que assim, eu encontrei teu livro num sebo e li ele, assim, o segundo livro. E eu vi que tinha um início daquilo. Quando eu te encontrei no Shinobi Spirit esse ano, eu falei, cara, é o Thiago. Porque eu conheci a capa e falei, pô, você é o autor disso? Você é o culpado disso? Sim. Eu quero conhecer o começo da história. E aí comprei contigo, cara, eu tenho aqui a versão autografada, fico muito feliz com isso. E assim, quando eu fui ler, eu achei que ia ser assim, o livro inteiro pra, sabe, chegar e construir segundo capítulo. Sabe? É maravilhoso isso, cara. E você vê que assim, dá a entender que é quase cada capítulo uma sessão de RPG, né? O primeiro capítulo é a sessão 0, segundo capítulo já é a sessão 1. E a ideia é exatamente essa, porque se você enrolar muito no começo, principalmente para quem é jogador novo, eles já perdem um pouco o interesse, né? Então, cara, você tem que trazer ação. E, né, então já no segundo capítulo ali, você já traz essa ação também. Caraca, que ação. Né, e daí, transformando isso, né, da história do RPG para um livro, também tem a questão de que eu não queria ser muito verborrágico para escrever, sabe? Sim. Sem muito detalhe, sem muito... Claro que assim, eu adoro Tolkien, né? Tolkien, para mim, melhor autor da história, mas... eu queria tornar a leitura mais dinâmica. De uma forma que você falou. Eu queria aprender o leitor rápido. Então eu tento levar isso, né, toda a escrita, tanto desse livro quanto do segundo, né, mas principalmente desse primeiro, porque, cara, ainda mais sendo autor independente, né, você tem, digamos assim, 10 a 20 páginas para aprender teu leitor. Senão ele larga o livro e vai fazer outra coisa. Sim. E então a ideia é isso, você tem que fornecer para ele, igual você falou, né? A ideia é, primeiro capítulo, eu te apresento quem vai contar a história, né? E onde ele está. Então tem lá uma explicação de lore e tudo mais. Segundo capítulo, vamos começar. Mais ou menos essa ideia. Vamos embora. Exato. Cara... E daí, né, só finalizando ali que a gente tinha falado lá no começo, né, dos personagens, do porquê que acabou tendo um quarto personagem, que no caso era eu. A gente volta a capítulo 4, né, que
que é o que eu falei lá, que eles estão a porrada. Isso é um pequeno spoiler, tá, gente? É um pequeno spoiler. Vai Eles estragar. são aventureiros iniciantes que enfrentam o primeiro desafio e se dão mal. E isso aconteceu na mesa, né? Então eu tava vendo nos meus amigos ali, eles decepcionados, porque os dados não estavam rolando legal pra eles, estavam rolando muito bem pra mim. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí eu inseri um personagem, né, que é o Dart, é o outro ladrão. Cara, é muito badass, cara. Adorei esse personagem, velho. E assim, eu fiz ele mais ou menos com aquela ideia de que eu não queria... Como você falou, né? Quando você tá mestrando e jogando, você não quer tomar partido, né? Você quer que seus jogadores vão guiando a história. Eles são os protagonistas, né? Exato, exatamente. Então eu criei o Dart pra ajudar eles naquele momento, né? Porque senão eles iam morrer. Só que eu tornei ele o cara mais intragável possível, exatamente para criar aquele conflito entre eles e eles não necessariamente querem seguir o Dart, né? E daí eu trouxe isso também pro livro pra... Porque você tem que ter um antagonismo ali, né? Senão também a história não flui. Então foi dessa forma no jogo, na mesa e também trazido pro livro. Não, o Dart, cara, ó, leiam quando vocês chegarem no Dart. É aquela coisa, quando o mestre coloca o NPC para os jogadores se aliarem ao NPC e os jogadores não querem se aliar ao NPC. Não, essa velhinha na taverna, ela tá com alguma história. Não, eu não confio nessa menininha vendendo flores. É isso. É tipo isso. Caraca. Essa ideia. E eu acho que o principal, né, era mais ou menos isso, deixar a pulga atrás da orelha. Você pode confiar nesse cara ou não? Né? E parte, né, do que a história ali segue é em cima disso. Tanto que o Dart, ele é um personagem amo e eu odeio. Tem vários leitores que falam, nossa, o melhor personagem. Tem vários leitores que falam, cara, por que você não matou esse cara antes? Que ele é babacão, né? Ele, tipo, não é aquela... Só uma coisa, eu falei, né, matar esse cara antes. Não quero dizer que ele morre na história, tá? Tipo, tá bom, não é spoiler, tá, pessoal? Exato, não é spoiler. Não se preocupe. Mas, assim, realmente é um personagem, assim, que... Quando a gente vê um personagem que salva os protagonistas, a gente pensa, às vezes, no Aragorn da vida, sabe? Que é meio um deus ex-máquina, sabe? O cara que chega, aparece, misterioso, salva todo mundo. No caso do Dart, eu não senti tanto isso, cara, porque ele tem essa questão, né? Ele não é um... Digamos assim, ele já vem sendo um ladrão também. Então a Alana, ela tem uma certa admiração no início por ele. E você fica, assim, nessa pegada, pô, esse cara é confiável, por que ele tá fazendo isso? Eu achei no início que você era o Evan, sabe? Sim. Como você não é o Evan, isso já mudou o meu entendimento do personagem. E aí eu entendi algumas coisas que ele fez, sabe? Tem um momento da história, não vou falar muitos detalhes, mas assim, eles têm que resolver uma situação. O Dart desaparece. E aí você fala, por que ele desapareceu? Claro, faz sentido o motivo dele ter desaparecido, mas agora você falando isso, dá a entender que você deixa na mão dos jogadores se virarem com aquela situação, sabe? Isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Eu já escrevi roteiros pra uma HQ que eu quero produzir um dia, que é baseado numa campanha de RPG que eu jogo com meus amigos. Mas ver um romance realmente feito, baseado numa história de RPG, é muito legal, cara. Porque a gente vê uma extrapolação do nosso hobby de uma forma que a gente comenta muito que é possível fazer, dá pra fazer, mas na real a gente não vê muitas, né? A gente vê histórias que são inspiradas em mesas, mas quando você vai ver assim, ela não tem nada a ver, tipo, é um romance clássico e tal. E no Arlok eu sinto ele mais uma pegada RPGística, e isso me encantou pra caramba, cara. Eu quero saber de você agora, Thiago. Me fala um pouquinho aqui de como foi o seu processo criativo de escrita do Arlok, que é o volume 1 da sua saga, e quais foram os desafios que você teve nesse momento inicial de desenvolvimento. Porque isso, como você falou, foi uma campanha dos anos 2000 e isso já tem um bom tempo. Como é que foi de lá pra cá esse desenvolvimento? Cara, o desenvolvimento, bom, por óbvio, teve vários impasses, né, mas... Primeira coisa, né? Eu não lembrava de tudo. Sim. Lembrava de pontos específicos. Outros que, cara, analisando, né, friamente, eu pensei, cara, isso aqui não vai ficar legal escrito, então eu vou ter que modificar, né? Então, tem vários trechos do livro que são totalmente fidedignos ao que aconteceu à mesa, né? E tem outros que eu simplesmente inventei porque precisava dar mais profundidade a narrativa mesmo, né?
Porque você tem que fazer essa adaptação. Você não pode simplesmente pegar do jeito que foi na mesa e jogar para o papel e achar que vai ficar interessante. Outra questão, né, muito importante. Eu queria fazer um livro para que uma pessoa que não tem ideia do que é RPG possa ler, possa entender e possa gostar. Né? E para mim, essa foi uma das minhas maiores alegrias de ter feito o livro, né? De ter visto uma amiga minha que tirava sarro de mim, porque eu jogava RPG, né? Tipo, o nerdão lá. Nerdão. Que adorou o livro, sabe? Ela adorou o livro. Que massa. E daí, um tempo depois, eu fiz uma mesa só para iniciantes, fazer uma one shotzinha rápida, e ela quis jogar, sabe? Então, massa, cara, pra mim velho. isso aí foi tipo... O livro funcionou do jeito que eu queria, né? Mas para fazer esse processo, cara, para eu entender isso e conseguir apresentar algo que eu acreditava que era real, você tem que passar por várias coisas, né? Então eu li vários livros, eu li livros até que não eram de fantasia, para tentar pegar, tipo, um meio narrativo que eu, né, gostaria de seguir e tudo mais. Estudei bastante de como você faz uma escrita de narração, né? Hoje em dia com internet. Isso era 2012, 2013, né? Mas já tinha bastante conteúdo na internet, hoje tem muito mais. Então fui eu também pegando essas dicas. E talvez, cara, o mais difícil é a autoestima, sabe? Você acreditar que aquilo ali, alguém ia ler aquilo lá e achar bom. Então, o que eu consegui fazer, né, a forma que eu encontrei foi de publicar numa plataforma chamada Wattpad. Talvez o pessoal aí conheça, aí, uma plataforma de autopublicação gratuita que é até bem famosinha. E eu fui jogando os capítulos lá para ver o que o pessoal achava. Inclusive até fiz alguns reajustes antes de publicar o livro, de acordo com o que eu recebi de feedback nessa plataforma, sabe? Mas esse processo inteiro demorou 5 anos e eu não contei pra ninguém. Na verdade, eu devo ter contado pra umas 5 pessoas no máximo que eu tava escrevendo o livro durante esse tempo. Caraca. Esperei até o fim. Inclusive, a minha esposa só soube quando eu terminei. Eu falei, fiz um livro sobre a campanha. Caraca, mano. E tipo, isso é uma coisa que eu imaginava que era bem o contrário. Você tinha falado com eles sobre, e eles tinham, tipo, dado suas visões e tal. Então foi uma coisa que você fez bem diferente do que eu imaginei. Nada, eu fiz exatamente por 2 motivos, né? O primeiro era pra não causar, digamos assim, uma certa ansiedade do pessoal, né? E aí, como é que tá, né? Terminou? E também para não gerar expectativas. que... Aí nós temos uma história. Você escreveu essa história e para publicar. Porque o Wattpad é uma ferramenta, dá pra postar lá o seu livro. Mas a gente tem um livro impresso. Quais foram os desafios que você teve que enfrentar para conseguir ter o livro impresso e vender ele também? Certo. Na verdade, o Arlok ele tem 2 versões, né? A primeira edição ainda foi com uma editora, e daí a segunda edição que eu fiz ela completamente independente. O que aconteceu é que eu publiquei lá no Wattpad finalzinho de 2017, e daí eu participei do Watts, que é uma premiação oficial que o Wattpad tem todo ano. E o Arlok foi escolhido como um dos melhores daquele ano, de 2018, né? E daí com essa afirmação é que eu falei, então dá pra publicar, sabe? Aí que eu acreditei mesmo no projeto e comecei a apresentar para editoras. E aí é que eu fui descobrir como funciona o mercado editorial brasileiro, principalmente. Então, cara, é uma selva sabe? Uma selva que você tá com um canivetinho lá e precisa se virar. Então, cara, eu recebi muitas negativas, gente perguntando quantos seguidores eu tinha no Instagram para saber se valia a pena publicar meu livro ou não. Aí várias editoras diziam que estavam interessadas, mas elas queriam cobrar pela publicação, né? E tem ficado mais comum, né? E assim, cara, não tinha esse investimento. Então,
Eu levei a sorte de uma editora pequena, a editora Vicenza, ter lido, gostado e falado, não, eu vou publicar da forma tradicional, que com eles custeando tudo. E daí assim surgiu, né, a primeira edição lá no finalzinho de 2019, só que todo o processo ele foi um pouquinho complicado, assim, sabe? A própria editora ela teve alguns problemas durante o ano de 2019 e o livro não saiu do jeito que eu queria. Mas ainda assim, né? Pô, sim, é o primeiro e, cara, se não fosse pela editora, talvez eu nunca tivesse publicado, porque eu não ia ter o investimento inicial para isso, né? Mas aí veio a pandemia, né? 2020. A editora ela fechou a parte de ficção, né, dela, eles começaram a trabalhar só com um editorial acadêmico, só que eles me deram a possibilidade de continuar publicando, né, se eu quisesse, só que daí tudo comigo custeando, né. E quando eu vi essa oportunidade eu falei, puxa, claro, ainda vou continuar, né, apresentando meu livro e tal, mas eu vou começar a trabalhar na edição do jeito que eu queria, que era, né, com as ilustrações, alguns pontos que foram cortados para deixar o livro mais curto. Então, daí veio todo aquele trabalho de, como que eu faço para publicar independente? E aí você tem que ir atrás de diagramação, né, para arrumar o livro certinho, para você imprimir, atrás de capa, que daí eu queria fazer, né, uma capa profissional mesmo, então eu paguei uma ilustradora para fazer tanto o primeiro quanto o segundo livro. Revisão, que é importantíssimo, né? Você precisa pagar por uma revisão, por mais que você escreva super bem, você saiba tudo do português, cara, precisa, né? Porque um livro que você entrega, principalmente você falando que é independente, e a pessoa na página 3 já vê erro de português, cara, você já perde crédito ali, sabe? Então, exatamente. Então você tem que estar sempre se provando, né? Então por isso que você precisa de uma capa que chama atenção, você precisa ter um trabalho dentro que chama atenção, você tem que trabalhar 200%, né? Para poder ser levado a sério, digamos assim. Então foi esse o trabalho que eu fiz né, durante 2021 inteiro, pedaço de 2022. Aí no meio de 2022 eu consegui lançar a segunda edição, que é independente, você tem que ir atrás de gráfica, né, e tudo mais. Então tem todo esse problema de você ter que fazer todos os passos da editoração, mas também tem o lado bom de que você faz exatamente do jeito que você quiser, né, e querendo ou não, né, depois tirando investimento, gastos e tudo mais, o que você receber é totalmente seu. E isso é importante, cara, porque já conheci pessoas que tiveram problemas ali, que esperavam um retorno financeiro e tal, e não teve, sabe? Porque assim, cara, você se provar como independente, ainda mais no Brasil, cara, é muito complicado. Eu não recomendo pessoas que estão assim, digamos assim, não estão prontas para críticas. Né? Como Sim, você falou, com certeza. Você não bateu na porta da editora e falou, nossa, eu quero isso, me dá aqui, vamos lançar. É muito mais uma questão de você provar o seu valor, provar a qualidade do seu trabalho. E assim, ninguém precisa ser um Tolkien na primeira vez que faz. Tem que ser uma coisa que você tenha consciência. Meu trabalho é bom, o meu próximo vai ser melhor ainda. E você vê uma evolução do primeiro livro pro segundo já na sua série. E isso, assim, é inequívoco, assim, vale a pena você acompanhar. Você começa em Arlong, você sente ali que tem algumas coisas que você trouxe ali do RPG e você tem ali uma necessidade de provar o seu ponto ali da história, dos personagens. E pra você, cara, quando você viu ali o teu livro depois desse auê todo, cara, na mão e as pessoas comprando ele, recebendo, como que foi receber as críticas do pessoal? E antes disso, uma pergunta aqui, cara, do Sr. Blast que ele mandou aqui na Twitch. Opa. Dúvida, a campanha chegou a terminar? E se sim, o mesmo final foi pro livro? Sim e sim. A campanha terminou, assim, eu não fiz uma campanha muito grande também. Cara, não tem como, né? Mesmo porque, como eu falei, era jogadores de primeira viagem eu senti tipo, a necessidade de dar aquela completude, né? Tipo, eu precisava fechar.
Porque também, como a gente falou no começo, essa foi a escola que eu vim, né? Com meus amigos, com meu irmão lá. A gente fazia campanhas menores, né? Comecei a brincar de campanhas maiores depois, quando já estava no colégio, depois faculdade e tudo mais. Mas enfim, ela foi fechada. O final de Arlok é o final da campanha. E daí isso que é importante frisar, porque, né, como você falou, são os contos de Elora. Eu já tenho 2 livros, tenho um terceiro em mente aí. Mas todos eles têm uma história com começo, meio e fim. É tudo no mesmo universo. No caso do segundo, que é A Queda dos Deuses, o nome, ele é alguns anos depois do que acontece no primeiro livro, e tem alguns dos personagens, né, que aparecem no primeiro livro e aparecem no segundo. Mas se você quiser ler só o segundo, você entende. Você pega ele por completo. É uma coisa que, assim, eu achei que quando eu fosse ler o primeiro livro, eu ia pegar o comecinho da história do segundo. E não, era outra história. Tipo, isso eu achei legal pra caramba, porque quando eu li, por exemplo, a série de Eragon, eu não comecei pelo primeiro, eu comecei pelo terceiro, Brisingar. E lá foi assim, eu entrei assim e falei, nossa, onde é que eu tô? Quem é esse personagem? Por que ele tá falando daquilo? E assim, eu fiquei perdidaço. Quando eu li depois Eragon, li Elders e fui pro Brisingar, eu falei, então era isso que ele tava falando, então isso... E eu achei que eu tava nessa mesma pegada, só que assim, eu fiquei tão tranquilo no final do segundo que eu falei, beleza, a história funcionou, sabe? Funciona pra continuar, mas tem um anterior. E o anterior, quando eu fui ler, eu falei, cara, não tem nada a ver, tipo, tem a ver, mas não é... Ele não quer trazer exatamente digamos assim, uma explicação básica. E isso eu acho bacana. Então, a pessoa que pegar o Arlok, ela vai ter uma história completa. E quem leu o segundo tá provadíssimo de pegar o primeiro e também acompanhar, né? Isso, a experiência completa, né? Obviamente é ler o Arlok primeiro, depois o Queda dos Deuses, que daí você entende ele como um todo, mas eu quis fugir de 2 pontos, né? O primeiro é fazer aquela questão da saga, que pode ser que nunca acabe, né? E o medo realmente de não conseguir terminar, cara. A gente tem exemplos aí, né? Tem o George R. R. Martin, tem o Patrick Rothfuss, que estão para completar a sua saga gigantesca aí há anos e protelando, né? Então, sempre tive muito receio disso. Então, por isso que eu até preferi fazer histórias fechadinhas ali nos livros, mas com um universo amplo, né? Então, você pode aproveitar da forma que você bem entender. Não, maravilha, cara, maravilha. Cara, infelizmente, a gente tem que encaminhar um pouquinho pro final. Se eu pudesse aqui, eu quero falar com você, cara, sobre o capítulo 2, o capítulo 5, capítulo 6, cara, aquela prisão. Não vou dar spoiler. Meu amigo, aonde que o pessoal pode comprar Arlok, ter a sua versão física e também digital? Não sei se tem algum EPUB, mas onde o pessoal pode encontrar oficialmente o seu livro, meu querido? Beleza, oficialmente é no site contosdeelora.com.br, Elora com 2 L's. No fim a compra sai diretamente comigo, né, como eu falei, autor independente, né? Mas lá nesse site você não só pode comprar os livros, como também tem mais conteúdo sobre eles. Então, se você quiser, por exemplo, ter ler os primeiros capítulos de Arlok para ver se você curte, né, a história, tem lá, tem um pouco sobre o mundo de Elora, enfim. Né? Isso é tanto para quem nunca leu ou para quem já leu e quer saber mais, tem as informações lá. E tem lá a aba para comprar os 2 livros comigo, né? Tanto o Arlok quanto a Queda dos Deuses. Inclusive, se você quiser comprar os 2, tem um desconto bem legal lá. E caso, né, você quer comprar ali direto, tem o Arlok na Livrarias Curitiba, para quem, né, mora em cidade que tem Livrarias Curitiba, provavelmente você encontra lá. A Queda dos Deuses eu ainda não consegui colocar, mas eu pretendo colocar em breve. E tem também para Kindle, tanto o Arlok quanto a Queda dos Deuses, preços mais módicos aí, né, no formato digital, você pode pegar pela Amazon. Maravilha, vou deixar os links aqui embaixo, tá, pessoal? Adquira a Arlok, adquira a duologia se você puder, porque vale muito a pena. Thiago, muitíssimo obrigado. Quais são as redes sociais que o pessoal pode acompanhar você e conhecer mais do seu trabalho? Beleza. Bom, tem o Instagram,
é o principal que eu utilizo aí, que é Thiago PE07, né? Thiago P07. E tem o Blue Sky também, tá com o Thiago P07. Né? Tinha, né, no final do Twitter também ali, mas esse foi de base. Né? Então... Ele foi de Twitter. Ele foi de X. E inclusive né, no Instagram, que é o canal principal, é onde eu consigo falar mais com o pessoal, né? Então, muitas vezes, principalmente quando eu vou nos eventos aí e a galera lê o livro, eles me dão um retorno por lá, a gente conversa um pouco sobre o livro também. Eu adoro fazer isso, gente. Se você lê o livro e quer tirar dúvida, quer conversar a respeito, manda pra mim que eu me divirto fazendo isso também. Não, maravilhoso. Se você ler Arlok, curtir, compartilha nas redes sociais, marca a gente, marca o Thiago, cara, é muito maneiro. E assim, eu recomendo. Eu gosto de falar com autores independentes, mas assim, não é qualquer autor. Quando o cara faz um trabalho bem feito, um trabalho legal, bacana, e eu fiquei apaixonado por Eloy, eu quero muito uma terceira aventura. Vamos torcer para que isso aconteça, vamos comprar os livros para que o Thiago possa fazer isso também, cara. Muito obrigado pela tua participação, Thiago, foi muito bom ter você aqui, cara. Cara, eu que agradeço, obrigado aí pelo espaço, cara, pela conversa em geral, sempre muito gostoso falar sobre Arlok, né, sobre Elora. E né, quando precisar e quando quiser, tamo aí de novo. Olha, eu só quero te falar uma coisa, eu quero uma mesa mestrada por você um dia no mundo de Elora. Olha, joguei no ar aqui a ideia. Se eu puder fazer um pequeno jabá aí, nós temos uma mesa em Elora, no canal da Black Company, tá? Na nossa nona sessão, tá? Então você procurar lá Black Company no YouTube, você vai achar lá, tem o RPG dos Contos de Elora que tá rolando agora. Maravilha, cara. Me passa o link, eu vou colocar aqui na descrição também pro pessoal poder acompanhar, cara. Boa. Tiagão, muitíssimo obrigado. Pessoal, você que assistiu até aqui, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você já conhecia, se você quer conhecer mais. Deixa aqui a sua opinião sobre Arlok, sobre a publicação, a história do Thiago, achei muito maneira. Siga a Dice Masters também nas redes sociais, @Dice Masters Oficial em todas as redes. Nos acompanhe lá para não perder as lives, não perder as nossas publicações. Nos siga no Spotify, deixe lá 5 estrelas para nós, deixe seu comentário, é muito importante a interação. Sabem que são vocês que fazem o DMCast acontecer e principalmente, se você puder nos apoiar, aqui do ladinho, aqui em cima de mim eu acho, deixa eu ver, aqui em cima, temos o nosso Apoia-se por apenas R$10 por mês. Você tem acesso aos nossos DMCasts adiantado, depois editadinhos bonitinhos, além de poder participar das gravações, dar ideias de temas e tudo mais. E também tem o nosso WhatsApp, nós temos um grupo do WhatsApp que é para ouvintes e amigos do DMCast. Lá a gente joga nossas conversas, marcamos as mesas que a gente joga. Thiago, quero te convidar a participar também do nosso grupo, cara, é muito legal. Com certeza. A galera curte pra caramba ter você lá. E assim, galera, como eu sempre digo, jogue muito RPG e que os dados estejam com você.